Bom, boa noite a todos. A aula de hoje é sobre cicatrização, né, os conceitos iniciais, ferida operatória e um pouco sobre drenos, tá? São conceitos, amplos, mas mais direcionados para a parte cirúrgica, tá bom? Então, a ferida cirúrgica, a ferida operatória, ela pode se apresentar de diversas formas. Ela pode se apresentar, na maioria das vezes, fechada, né? Por primeira intenção, porém, tem aqueles casos em que vocês vão encontrar que há uma necessidade de que aquela ferida permaneça aberta, né. Então, por isso que é importante a gente conhecer todos os eventos que ocorrem durante esse processo de cicatrização, para entender em que momento que aquela ferida está. Esse entendimento, ele é necessário para que eu não execute procedimentos que vão prejudicar aquele funcionamento adequado daquele processo de cicatrização. Então, inicialmente, a gente costuma dividir, esse processo em 4 grandes, né, etapas, que são as fases da cicatrização. A primeira delas é a hemostasia, depois a inflamação, a proliferação e a maturação. Em todos eles, ele acontece tanto numa ferida fechada, quanto numa ferida aberta, né. Então, o mecanismo, só que a gente não enxerga naquela ferida que está aberta, que está fechada, porque ela está com as bordas coaptadas, então mas os mesmos a gente não tem essa visão da proliferação, da inflamação, mas ocorre todas essas fases também na ferida fechada. Então, iniciando sobre a questão da hemostasia. Toda vez que a gente tem um trauma, seja ele controlado, como é um procedimento cirúrgico, ou inade sem ser controlado, tenha sido um acidente, alguma outra coisa, nós temos a ocorrência, então, do momento inicial de hemostasia, onde células como plaquetas, e colágeno estão direcionadas, estão encaminhadas para aquela lesão, né, ocorrendo então uma agregação plaquetária e uma ativação da cascata de coagulação. Isso permite que se rompa, que acabe aquele momento inicial de perda sanguínea, né. Então com essa cascata de coagulação, onde nós temos uma conversão do fibrinogênio em fibrina, e ocorre então a formação do coágulo de fibrina, que é muito importante, e é importante vocês entenderem todos esses termos, né, porque eles nos trazem uma avaliação correta. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente em pós-operatório de uma ferida aberta, né, onde eu vou visualizar esse coágulo de fibrina, eu não posso fazer limpezas bruscas, agressivas, porque eu vou tirar esse tamponamento e vou iniciar um sangramento. Tá? Por quê? Por uma conduta inadvertida, né, então eu não deveria ter sido tão, eh, ágil em termos de retirar aquele coágulo, né, então ele tem o tempo de hemostasia. E isso faz com que haja uma migração das células de inflamação para a ferida, e isso vai ativar outros mecanismos, que vai causar vasodilatação, um aporte maior de sangue e uma limpeza, né, dessa ferida, que é o início, então, da inflamação. Nessa fase inflamatória, nós temos, então, um número grande de leucócitos polimorfonucleares, né, e de monócitos. Então, o que que seriam esses leucócitos polimorfonucleares? Seriam o conjunto de glóbulos brancos, os neutrófilos, os basófilos e os eosinófilos. Todos eles, obviamente, vão circular nos vasos sanguíneos e vão fazer um trabalho de limpeza, né? Então, eles vão retirar todas as substâncias estranhas por meio da fagocitose. Essa fase inflamatória é importante que permaneça um calor local controlado, né, para que se mantenha a vasodilatação e então essa limpeza seja efetiva. Então é necessário que a ferida passe pela fase inflamatória, né. Nessa fase nós temos também
a liberação de histamina pelos mastócitos, né, que geram, então, a manutenção dessa vasodilatação. E é possível, através desse sangue, chegar o plasma, os fatores de crescimento, né, que são importantes para regular a defesa do nosso organismo, para aquela ferida em específica. Então, o fator de crescimento, junto com a citocina, né, regulam a defesa antimicrobiana contra, né, agentes estranhos. Os macrófagos, também presentes, nessa fase, eles são derivados dos monócitos, né, e eles induzem apoptose em células, né, então, a morte daquela célula que não presta mais, né, que não é mais capaz de executar suas funções, e a fagocitose de detritos e bactérias. Os neutrófilos e os, macrófagos geram ainda umas espécies que a gente chama de eros, né, aqui está na sigla, inglesa, mas eros são espécies reativas ao oxigênio. E também as metaloproteases de matriz, né. Essas eros, elas vão auxiliar também na vasodilatação e, em consequência a isso, nós temos angiogênese, né, e uma defesa melhor, né, local daquelas bactérias que possam estar ali. Ambas vão estimular os fibroblastos a sintetizarem o colágeno. Então, essa sintetização de colágeno e a produção de membrana extracelular, né, ajudam na reconstrução daquele tecido. Então, as metaloproteases, elas também têm o papel de, não só de ajudar na reconstrução da matriz extracelular, como também eliminar, remover essa matriz que esteja danificada, né, com o uso, com a produção, porque são células que elas são depositadas, crescem ali, mas têm um tempo de vida, então elas morrem. Então essas células que estão danificadas, elas vão ser excluídas, né, removidas pelas metaloproteases. E além disso, também vão tentar, de uma forma endógena, né, combater o biofilme e as bactérias. Bom, no finalzinho da fase inflamatória, há uma saída, um desaparecimento, então, dos macrófagos, porque eles não vão ser mais importantes, né, porque já está tudo controlado, né, então é o momento em que eles saem, né, e inicia a fase de proliferação. Os sintomas mais marcantes dessa fase inflamatória, né, são os sinais e sintomas de eritema, né, calor, rubor e exudato, né. Eh, então, geralmente é bem característico, mas não é exagerado e não tem saída de pus. Se ocorre, então, a saída de pus nesse processo inicial, nós já temos uma infecção de ferida, né, que é diferente de uma inflamação. Então, uma vez que tudo correu naturalmente, né, após a inflamação, nós vamos ter a proliferação, onde a célula que mais vai estar presente vai ser o fibroblasto, né. Então, o fibroblasto, ele vai migrar do tecido, que não está lesionado, ou seja, ele vai ser atraído para as bordas da ferida, né, para ajudar a produzir colágeno e as proteínas, né, que estão presentes na membrana extracelular. E aí nós temos o quê? A formação do tecido de granulação. Por isso que a gente vê aquele monte de tecido que acabou de crescer, né, e está, se transformando, várias múltiplas células se transformando em um tecido. E aí ocupa espaços que às vezes não tinha, né. Então, juntamente com essa proliferação de células, né, e do tecido de granulação, nós temos também as células endoteliais vasculares, que também migram para a ferida, né,
criando novos vasos, né, que é o processo de angiogênese, e assim eles fornecem nutrientes, né, àquela ferida. Sem a nutrição e sem o sangue chegar, a ferida não avança, né? Então, cabe o controle de todos os fatores de risco que envolvem a chegada, né, daqueles nutrientes naquele leito daquela ferida. E assim nós vamos tendo um crescimento e preenchimento com tecido de granulação, né? E também já se inicia o processo em que as células epiteliais também se proliferam e migram da epiderme através do tecido de granulação para o leito da ferida. E aí a gente começa a perceber contração da ferida, novo tecido já indo das bordas da ferida, né? E assim, uma vez que a epitelização, né, que essas células epiteliais, elas cobriram todo aquele tecido, né, todo aquele tecido de granulação, nós temos então o início da fase de maturação, que esta pode durar, então, até 2 anos, né? É muito variado de paciente para paciente. Alguns sintomas são bem específicos nessa fase, como puxões, dor em pontada, né? Porque faz parte da contração, né, dessa nova matriz, né, cicatricial. Então, os fibroblastos que nós tínhamos ali, eh, criando colágeno, eles vão se diferenciar em miofibroblastos contráteis e secretores, e aí vão reduzir toda aquela área de cicatriz, né? Obviamente, uma cicatriz grande, ela vai diminuir bastante, mas ela não vai diminuir a ponto de sumir 100%, né? Então, nós vamos ter ali em torno de 40%, 30% da cicatriz em comparação à lesão completa, né? E esse tecido mais irregular que inicialmente se apresenta na cicatriz, ele é removido pelas proteases, né? E substituído, por colágeno, né? Então, as metaloproteases que a gente falou, que estão presentes também na fase, de proliferação, elas também vão mediar esse processo final de maturação, né? Pelo processo de síntese e degradação do colágeno, favorecendo então essa contração, da cicatriz. E o papel dela é converter o colágeno 3 por colágeno 1, né, causando maior, resistência à tração. Obviamente que as literaturas às vezes elas não coincidem, algumas falam que aquela cicatriz ela tem apenas 70%, de força têncil, de resistência igual à pele inicial, e outras literaturas falam 80, então é muito variado, né. E isso também é variado de acordo com os fatores de risco do paciente, né. Então, se existem fatores de risco como pressão, se ele é diabético, se ele é idoso, né, tudo isso altera um pouquinho em todas essas fases. Bom, isso de uma forma simplificada são as fases de cicatrização, né. Além disso, nós temos a questão dos tipos de cicatrização. Então, como que eu vou classificar o tipo de cicatrização? Eu vou classificar entre primeira, segunda e terceira intenção. Então, primeira intenção é o que ocorre na maioria dos procedimentos cirúrgicos, onde há uma justaposta, há uma aproximação de bordas, né, seja ela por sutura, seja ela por grampo, seja ela por cola cirúrgica, não importa, mas eu tenho a aproximação completa dos bordos daquela lesão, né. Na segunda intenção, por uma necessidade de limpeza ou por incapacidade temporária do fechamento daquela parede abdominal, né, eh é iniciado o processo de segunda intenção, onde essa ferida fica aberta, para quê? Para motivos de limpeza, na maioria das vezes, preparo de leito, para, num momento posterior, caso seja necessário, ela fechar por terceira intenção. Então, a terceira intenção é aquela ferida que foi aberta, teve uma incapacidade de ser fechada e não
no segundo tempo, ela é fechada também de forma cirúrgica, colocando então aquelas bordas justapostas. E nesse processo todo, a gente ainda tem a classificação, da profundidade das lesões. Então a regeneração normal dessa lesão, ela depende de algum tempo e também da profundidade. Então o que que a gente considera de uma lesão superficial? Apenas aquela que está limitada à epiderme, né, e aí a gente tem muito a ocorrência de flictemas, né, que seriam as famosas bolhas, onde, a gente vai ter um envolvimento ali mais da epiderme e início da derme, né. Então, nós vamos ter de uma espessura parcial, quando a gente acomete também a derme superficial, e uma espessura completa, quando acomete, né, então a derme profunda e o tecido subcutâneo, né. Então a gente ainda pode classificar a lesão quanto à sua profundidade dessa forma. E nessa avaliação dessa ferida, seja ela fechada ou aberta, né, eu vou considerar sempre que a maioria delas vão fechar sem que haja algum problema. Porém, uma parcela dessas feridas, elas podem, né, ficar crônicas ou se tornarem feridas de difícil cicatrização. E assim, nós temos alguns fatores de risco que contribuem para que isso ocorra, né. Então o paciente imunossuprimido, o paciente que apresenta doenças crônicas, especialmente aqueles que são diabéticos. Por quê? Porque o diabetes tem um comprometimento na microcirculação, nos capilares. Dessa forma, né, nós temos um aporte reduzido no leito dessa ferida, comprometendo aquelas fases que a gente viu lá atrás, né. O paciente obeso, né, é um risco maior, tabagismo, idade avançado, estresse, a mobilidade reduzida, porque aí incorpora outros fatores de risco, como pressão, né, e a nutrição inadequada, né, a falta de, vitaminas na dieta e outros nutrientes essenciais. Considerando isso, né, a gente sabe que a maioria das feridas operatórias tem suas bordas aproximadas, né. Porém, para que ocorra naturalmente, essa cicatrização, a gente precisa ter condições para um microambiente tecidual. E isso envolve uma temperatura entre 36,4 e 37,2, a carga microbiana patogênica ausente ou em equilíbrio com a resposta do hospedeiro, uma umidade controlada no leito da ferida, forças mecânicas distribuídas sem sobrecarregar eh, aquela lesão, né, porque se eu faço um curativo extremamente compressivo, eu posso comprometer a perfusão, a oxigenação e a nutrição, porque eu impeço o capilar de irrigar aquela lesão, né. Então, a não ser que haja um sangramento, aí eu preciso ter um curativo compressivo. Excluindo-se esse fator, né, eu tenho que ter atenção a essa força exagerada, né. Associado a isso, nós temos, né, as complicações que geralmente ocorrem por conta daqueles, fatores de risco que a gente já falou alguns, né, então idade, estado nutricional, uso de medicamentos e até mesmo as comorbidades não controladas e o tabagismo. Bom, os fatores relacionados ao ato cirúrgico, né, eles envolvem o tempo de cirurgia, né, a técnica que foi utilizada no fechamento, os protocolos utilizados para a higiene e asepsia, o uso ou não dos drenos, o grau de contaminação daquele procedimento, né, e a condição de emergência, né, se é um procedimento de emergência ou não. Então, são fatores especificamente ligados ao momento operatório.
que estão relacionados, então, à prevalência de complicações naquela ferida operatória. Isso, na literatura, ele traz para gente que ocorre em cerca de 3,2% de complicações na ferida operatória quando a gente fala de hospitais oncológicos, né? E 41,2% quando a gente fala de um hospital geral. Então, essas complicações, elas tendem a comprometer o estado clínico do paciente e, então, aí aumentar a demanda metabólica e nutricional, né, assim como imunológica. E há uma necessidade de um aporte calórico maior para gera, né, angústia, dor, sofrimento, ansiedade para esse paciente, né? Além do custo efetivo de tudo por conta do aumento da permanência dele dentro do meio hospitalar, né. Mais tempo na assistência de enfermagem, uso de medicamentos mais caros, né, e aumenta então, do custo do tratamento e prolongamento, ou seja, atraso no retorno à atividade, né, laborativa, atividade de rotina diária desses pacientes, né, que permanecem muito tempo internados. Então, além dos custos econômicos, nós temos custos sociais e pessoais, né, para essas pessoas que ocorrem, que têm, né, complicações, pós-procedimento cirúrgico, né. Então, só relembrando, a classificação das feridas, elas chegam muito próximo da mesma classificação, que a gente dá para a cirurgia, né. Então, feridas operatórias limpas, né, nós vamos ter, principalmente em procedimentos cirúrgicos eletivos, mas, né, a exemplo em locais limpos, então cirurgia cardíaca, ferida external, a correção de uma hérnia, né, uma reconstrução de mama, abdômen, né, então são feridas que não afetam locais que já tenham colonização própria, né. Naquelas que são limpas, contaminadas, nós temos o exemplo da esterectomia, da colicistectomia, que tem um índice baixo de infecção, né, entre 5 a 15%. E as feridas operatórias contaminadas é onde já envolve principalmente o trato digestivo, né, então colectomia, gastrectomia, úlcera sangrante, né, que envolve o quê? Uma taxa aceitável de infecção entre 10 a 20%. E, por fim, as feridas operatórias sujas, é quando a gente tem ou teve, né, o procedimento envolvendo um abscesso, um traumatismo penetrante, né, e isso faz com que aquela chance de infecção seja maior de 50%, né. Então são feridas que provavelmente tem uma chance muito alta, né, de cicatrizarem por segunda intenção, por conta da causa, né, dessas feridas. Então, essa seria a classificação para a gente classificar as feridas quanto à limpeza, né, quanto à classificação em meio à questão dos micro-organismos. E daí a gente pensa assim, então, pensando em tudo isso, né, a maioria das complicações são razoavelmente fáceis de serem resolvidas, né. E elas se estendem em classificação também, eh, na mesma categoria que a gente divide o pós-operatório, né. Então elas podem ser complicações imediatas e tardias, né. E os fatores de risco sempre envolvem a questão da técnica, da infecção, o fato do paciente ser imunodeprimido, o fato dele ter sido submetido a uma radioterapia, né, porque aquele local, ele não vai ter uma vascularização, ele vai ter, uma esclerose, na maioria dos vasos que trariam alimento para aquele tecido, né. Os tabagistas, obesos, né, desnutridos e os pacientes com diabetes mellitus, né. Então, em alguns casos específicos é que essas complicações se tornam
graves, né, com repercussão sistêmica, né. Então, a maioria dos pacientes, a gente consegue resolver rapidamente essa complicação. Bom, dentro das complicações cirúrgicas que a gente pode, destacar, né, nós temos então, a infecção do local, né, cirúrgico, a deiscência da ferida cirúrgica, né, que a causa dela, a ocorrência dela, elas vêm em decorrência, né, de uma possível infecção, de um esforço exagerado, de uma técnica de fechamento inadequada, né, então tudo isso está envolvido. Uma hipergranulação, maceração de, perilesão, ambas estão relacionadas ao excesso de umidade local, né, então muitas vezes isso é facilmente resolvido com a troca mais frequente de curativo, né, e as lesões cutâneas que estão relacionadas aos adesivos, que é a forma e a força com que a gente aplica uma uma fita adesiva, né, que geralmente pode estar sendo aplicada de forma exagerada. E no momento em que nós temos essa transição de pós-operatório, né, transpós-operatórios, há um sequestro de líquido extracelular, que faz com que haja um edema, né, mais, generalizado nesse paciente. Então a gente aplica um adesivo com uma certa força. Quando ele vai ser removido após o início desse edema, a gente retira, né, acaba retirando, né, então a epiderme, causando pequenas lesões que são extremamente dolorosas para o paciente, né. E isso prejudica a questão psicológica desse paciente no pós-operatório. Aqui eu coloquei uma classificação dos tipos de deiscência. A gente pode classificar, então, o tipo de deiscência. E aí ela é classificada pelo grau de gravidade, né. Então quando a gente fala que nós temos uma DFC 1, está relacionado apenas à epiderme, né, que é bem visível. Um A, que tem mais sinais clínicos, né, eh, e sinais de infecção, e assim vai. 2A, que apresenta já uma camada subcutânea, né, onde a face ainda não é visível. 2A, né, vai ter associado os sinais clínicos e sintomas de infecção. Então, já sempre que nós acrescentamos a uma dos graus, o A significa sintomas, né, clínicos de infecção. Então é uma forma que a gente tem de classificar, né, o tipo de deiscência. Ou simplesmente dizer que nós temos uma deiscência parcial ou total. Então, na complicação das feridas cirúrgicas, nós temos ainda aquelas que a gente vê comumente, né, o abscesso, antes às vezes de ocorrer a deiscência, o seroma, o hematoma, uma isquemia cutânea, né, a própria necrose propriamente dita, e a fístula. Nesse caso aqui em específico, o paciente já estava em pós-operatório tardio de meses, né, mais de 6 meses, e ele evoluiu com uma fístula urinária espontânea. Da mesma forma como evoluiu, ela também fechou. Então deixou de drenar por si só. Em alguns pacientes isso ocorre de forma espontânea. Noutros, há uma necessidade de uma intervenção cirúrgica para que isso ocorra, né. Mas a gente sempre dá a opção, né, ao corpo desse fechamento espontâneo. Bom, e outros tipos de complicação, então quando a gente fala do seroma, né, a gente sabe que ele vai ocorrer, né, pelo próprio acúmulo, né, de linfa, acúmulo entre as camadas da pele, né, então, se não houve um fechamento bem coaptado, isso pode ocorrer esse acúmulo, e esse acúmulo vai ter um momento de saída, e a gente vai chamar, então, de seroma, né. O hematoma, quando há uma formação de sangue, né,
um sangramento, onde nós vamos ter aquela fase inicial de hemostasia e a formação do coágulo, né. Eh, Esse coágulo, ele fica durante um tempo. A partir do momento que ele não é mais necessário, ele precisa ser drenado, para que aquele material orgânico, né, ele não vire uma infecção, né. Então quanto tempo seria isso, após a formação do hematoma? Pelo menos umas 48 horas após, né, já iniciar então a limpeza a remoção desse coágulo. E a decência, né, que então o afastamento parcial ou total daquela camada. São as mais comuns, né, dentro, né, além daquelas outras que eu já falei. Bom, seguindo para a parte dos drenos, às vezes vocês tiverem dúvida, podem colocar no chat, tá? Aqui eu trouxe alguns drenos, que não são tão usuais, né, pelo menos na realidade do serviço público, né. O que é mais usual é o dreno tubular, que a gente usa tanto para drenar tórax quanto para drenar abdômen, né, e o Hemovac, né, que são mais comum em diversos tipos de procedimentos. Mas existem outros tipos de dreno, que são utilizados e são semelhantes ao Hemovac, né, onde eles fazem uma pressão, bem mais interessante do que a prensa do Hemovac, né, e é isso que eu vou me ater mais a isso. Bom, então para que serve o dreno, né? Para uma retirada de um líquido em algum local, né. Geralmente, o abdômen, né, ele é uma área onde é muito utilizado, né, drenos, né, então varia muito, cerca de até 21% dos casos de cirurgia abdominal de grande porte, elas saem com drenos, né. A avaliação de colocar ou não um dreno é muito particular, né, porque se eu tenho uma cirurgia de grande porte que mexeu em várias camadas, eu tenho uma chance maior de entre essas camadas haver um acúmulo de líquido, né. Esse acúmulo de líquido, ele vai sair se não tiver uma forma de saída? Não. Então, muitas vezes, o cirurgião coloca um dreno para permitir essa saída de líquido, né, e ele não virar abscesso. Geralmente em, eh, casos, né, onde se exi são não são cirurgias limpas, né, são cirurgias que já têm uma certa contaminação e precisa retirar para que não ocorra uma sepse, né. Só desligar aqui. Então, um dos drenos muito utilizado em parte abdominal, que responde muito bem essa drenagem, e hoje está sendo mais utilizado, é o Jackson Pratt, né. Eh, para a área abdominal, ele traz bastante, segurança, né. Mas, de uma forma geral, é sempre controversa essa questão de prevenção de infecção, né, então da colocação desse dreno sentinela, que seria aquele dreno que vai nos comunicar que há, uma secreção diferente ou que se houver aquele acúmulo de secreção pode se tornar um coágulo, né. Então, as formas de drenagem são muito variadas, né. Quando há infecção mesmo, quando há pus, não há problema nenhum utilizar uma drenagem aberta, né, através do Penrose, né. Mas quando, o dreno, eh, é necessário que haja uma drenagem, mas sem que haja sucção e precisa estar fechado, né, então, aí a gente divide um pouquinho. Então os drenos, eles podem ser abertos sem sucção e fechados sem sucção, e podem ser drenos fechados com sucção. Na maioria das vezes, os fechados com sucção, nós vamos utilizar em procedimentos limpos a limpo contaminado, e os demais em procedimentos contaminados. Se o cirurgião é uma cirurgia contaminada, mas o cirurgião
prefere utilizar um dreno fechado porque é na cavidade pélvica e precisa de uma ajuda com sucção, aí ele utiliza também o dreno fechado com sucção, né. Bom, os drenos sem sucção podem ser empregados para qualquer área. Esse é o exemplo de um dreno de Kerr, né. Então quando a gente tem algum problema no colédoco onde foi cortado, esse dreno é utilizado para isso, né, quando o paciente está no intraoperatório. Quando há alguma obstrução, eh, desse colédoco ou quando houve a transficção do colédoco, mas que esse paciente não está, em centro cirúrgico, né, muitas vezes é usado um outro tipo de dreno que é o pigtail, que a gente vai falar mais na frente, porque aí é feito por radiologia de intervenção. Esse aqui, né, então o dreno de Kerr é um dreno que a gente fala que é um dreno sem sucção e um dreno aberto, tá. Ele pode ser acoplado um equipamento coletor nele para drenar para dentro desse equipamento, ele pode ser acoplado a um coletor de urina externo para drenar para dentro dele. Nos drenos fechados, né, então há uma necessidade específica de quantificar de forma bem, certinha aquele volume drenado, né, ou quando eu preciso da ajuda de uma pressão negativa para que haja essa drenagem, né. E aí, por exemplo, próximo de uma anastomose importante, né, eu tenho que utilizar muitas vezes esse dreno de sucção para que não tenha acúmulo de secreção próximo à anastomose. Já o Penrose, ele é um dreno de sem sucção e aberto também, né. Então ele pode ser tanto de látex quanto de silicone. Geralmente ele tem uma flexibilidade maior com látex, tá, do que com o silicone, né. É uma drenagem que ela é passiva, então ela não o líquido não sai por dentro do dreno, esse só, né. Ele sai tanto por dentro quanto por capilarização que a gente fala, né. Então o dreno de Penrose, ele tem essa característica de uma drenagem passiva, né, porque ele faz essa drenagem por capilarização. Tem diversos tamanhos, né, os mais utilizados são o 3 e o 4, e precisa de uma sutura para que não haja migração desse dreno, né, ou a saída acidental. Porém, ele é muito utilizado próximo à incisão cirúrgica, e daí, como é feito um curativo, né, em cima, é necessário que esse curativo tenha uma troca frequente, para que não aumente a umidade local e favoreça sim, né, a infecção daquela ferida. Na maioria das vezes, a gente consegue fazer 2 curativos distintos, um só para o dreno e outro só para a ferida operatória, então esse é o ideal. Quando o dreno está exatamente em cima da ferida operatória, a gente tem que ter uma cautela maior para deixar sempre essa ferida operatória, então, limpa e seca. Voltando aqui só nas características, então, do Jackson Prate que eu já tinha falado, né, ele é tipo uma granada que é conectado a um sistema de tubulação interna, né, tanto plano ou redondo, e que tem múltiplas perfurações ao longo dessa tubulação para que ocorra, então, a drenagem, né. Então, para essa remoção, eh, ele fica sempre localizado longe da ferida operatória, né. Então, um local distinto para evitar a questão de infecção. E ele é muito utilizado, igual eu falei, na parte abdominal. Uma modificação do Jackson Pratt é o Blake, né, porém, a única diferença dele é os tipos do canal, né, então o canal é um pouco diferente, o canal atua também como uma capilarização além da gravitação normal, né. Então essa parte de
capilarização, que não dá para ver direito aqui na foto, ela está dentro, né, do local onde foi colocado para drenagem e ela sai por capilarização ou por sucção, né, e ajuda a liberar um pouco mais aquele exsudato que pode, por mês, se acumular ali. Então, nós vamos ter uma capilarização associada à pressão negativa e no Jackson Bratt apenas né, a gravitação associada à pressão negativa. E o pigtail, que hoje é muito utilizado, tanto na nefrostomia, tanto em drenagem de abscessos, tanto nas drenagens biliares, né? Então, ele é amplamente utilizado. Ele pode ser acoplado num coletor de cama, né? Ou então numa drenagem de tórax, né? Sem necessidade de selo de água quando a gente acopla uma válvula que a gente chama de válvula de Heimlich. Então, quando a cirurgia torácica usa esse tipo de dreno, para uma drenagem, por exemplo, um abscesso paraneoplásico, né, nós temos então, não há uma necessidade eh, de se utilizar um selo de água, né, porque a gente pode usar o conector da válvula de Heimlich, que é própria para que não haja entrada de ar. Então, ele é um dreno que tem ampla utilidade, né, várias especialidades usam ele, né. Então, ele só tem é um pouquinho chato a remoção aqui, é só um exemplo de uma drenagem torácica, e aqui ficou longe, mas dá para vocês procurarem, da válvula de Heimlich acoplada, então pode ser no dreno de tórax, pode ser no coletor de urina fechado, tá. Não há uma necessidade de estabelecer apenas um, apenas precisa estar estéril no momento intraoperatório. Bom, e já para finalizar, né, alguns exemplos de feridas, que saem um pouquinho do padrão que a gente está acostumado, né, que a gente está acostumado a ver feridas com, as bordas coaptadas, né, fechadinhas, bonitinhas. E aqui eu trouxe alguns exemplos onde a gente vai ver que não teve como fechar, né. Então, nesse caso específico, eu chamo a atenção de 2 pontos, que é muito importante, né, que é a questão de eu ter uma peritoneostomia, né, podem ver que tem uma coloração, de fezes, entérica, porque tem uma fístula, né, tem várias fístulas, aliás, mas tem um saco plástico em cima. E aqui cabe a gente lembrar, toda vez, quando é que eu vou usar uma cobertura especial? Quando eu tenho contato com uma ferida aberta. Aqui está aberto, mas eu não tenho contato com ela. Então, por que que será que foi utilizado uma cobertura especial? E aí eu chamo a atenção, por quê? Porque a pessoa não fez esse raciocínio que a gente fez agora. Apenas imaginou, está aberto, vou pôr essa cobertura. Ou seja, se fosse feito o que geralmente já é feito em outros países, isso aí seria descontado do salário dessa pessoa que teve esse raciocínio, né. Então ferida, cobertura especial não é para ferida fechada, é para ferida aberta, tá. Isso é só para chamar esse tipo de atenção. Outros cuidados, né, então feridas abertas, abdômen, né, a gente precisa fazer a atadura segurar, atadura de 3 pontas, só o curativozinho com o micropóreo ou com o filme não segura esse abdômen, né, e ele abre. Que mais uma peritoneostomia com bolsa de Bogotá. Precisa de curativo especial? Não, então é coxim e atadura abdominal para segurar esse abdômen, porque se o paciente tossir, abre tudo. Perde a sutura e as alças intestinais saem, né. Então, tenho que ter atenção não só à questão da ferida, mas sim à física em que essa ferida está, eh, se encontra, né, o estado, né, porque eu tenho que pensar que a qualquer momento, qualquer pressão intraabdominal maior, né, possa romper essa bolsa.
Outro caso muito interessante que às vezes as pessoas não conhecem é a pleurostomia, né. Então, paciente num grau de empiema pleural grau 4, onde já tem uma fibrose externa, ele é feito, então, uma pleurostomia, é feita uma decorticação pulmonar, onde é feita a limpeza, desse pulmão. Não há problema ficar com a cavidade aberta, porque aí é entre as 2 pleuras, né, pleura visceral e pleura parietal. Como já está tudo fibrosado, não há comunicação de ar, né, mas há uma necessidade de limpeza, né. Nessa primeira foto, aqui foi pós 48 horas do procedimento cirúrgico, onde é o momento em que a gente retira essa compressa para, executar já os procedimentos de curativo, que é apenas limpeza e oclusão. Não existe também coberturas especiais aqui, tá. Apenas limpeza exaustiva, por quê? Na fase 4 do empiema, nós temos, né, a formação de abscesso, de pus, saída de pus contínua. Então por isso que ela é uma necessidade de ficar aberta temporariamente, e aqui nós podemos classificar ela no futuro como um procedimento de terceira intenção, né, porque ele é feita uma abertura cirúrgica, é feito os curativos para haver uma limpeza e uma drenagem, e após é feito então a reconstrução dessa ferida, o fechamento cirúrgico dessa ferida. Ela contrai bastante, mas ela não chega a fechar completamente. E a questão das feridas complexas, né. Então, a necessidade de uma ressecção de um tumor de couro cabeludo que precisa fechar aberto, por inúmeros fatores, né. Então aqui nós temos a exposição óssea, não vai ter, enxerto que pegue, então há uma necessidade que tudo se feche para que seja feito talvez uma enxertia, caso não haja mais implante tumoral local. Nesse caso, que é uma fistulotomia, né, então aquelas fístulas, perianais, né, complexas, né, muitas vezes que formam abscesso para vários locais, aqui formou abscesso para a bolsa escrotal, né, então a bolsa escrotal, aqui nós temos um sedênio que é, um pequeno dreno, que é colocado no trajeto daquela fístula para que ela epitelize e não forme mais abscessos. Né. Então aqui é um caso onde nós também não vamos usar adesivos, vai ter a limpeza e vai, neste caso, usar uma cobertura especial, né. Não dá pela questão de formação de abscesso, nesse caso, fechar por terceira intenção, então ela vai fechar por segunda intenção, e fecha rápido, no máximo 2 meses está fechado. E um outro caso, né, de paciente também com a bolsa de Bocotá, né, mas aqui com perda de substância, né, por acidente, então perdeu parte da pele que impediu esse fechamento. Então, nesses casos, pode ser instalada a pressão negativa, né, para a coletagem daquele líquido abdominal. Nesse caso, tinha um descolamento grande embaixo da pele, né, preparo de leito para um fechamento cirúrgico terciário, aí pode ser feito dessa forma. E então, de uma forma geral, o que a gente viu aqui, né, é que a gente precisa ter conhecimento de todas as fases, né, da cicatrização, como que ela ocorre, para entender o procedimento em si. E para ter segurança na realização dos procedimentos, né. A gente também sabe que precisa raciocinar acerca da questão do que precisa de uma atenção especial, de uma cobertura especial e o que não precisa, né. Então se eu tenho uma borda justaposta, curativo fechado, eu preciso apenas, para absorver, coxim, gaze, eu não preciso de uma cobertura especial para isso, né. Mas eu preciso manter sempre limpo e seco, tá. Então ferida operatória cirúrgica, o padrão ouro é manter o mais seco possível. Por quê? Porque umidade gera infecção. O
o slide fala que a infecção da ferida cirúrgica era menor para o paciente oncológico, isso mesmo. Então, dentro do trabalho que se refere àquele slide, né, o pesquisador, ele encontrou uma porcentagem de infecção menor nos pacientes cirúrgicos oncológicos do que nos pacientes, né, gerais. Não, o paciente cirúrgico, oncológico, ele realmente tem um acometimento na questão da imunidade e tudo mais. Mas lembre-se que o paciente geral, ele vem por comorbidade de trauma, acidentes, então muitas vezes ele chega sujo, né, com corpos estranhos, e é nisso que aumenta a morbidade desse paciente. E relação à infecção, tá. Paciente oncológico cirúrgico, ele não vai ser operado de emergência, já o paciente, que vem do trauma, ele vai ser operado de emergência, né, então tudo isso impacta na questão da infecção no pós-operatório, tá. Mas realmente o paciente oncológico, por mais que ele tenha, às vezes, uma proteína total baixa, uma albumina baixa, né, que ele tenha passado por, eh, químio, rádio, são pacientes que são eletivos, então eles são preparados para aquele momento, né, diferente do paciente de urgência, tá. Então a gente vai ver muita infecção, por exemplo, se a gente pegar cirurgia geral, nesses pacientes que vêm por obstrução, que vêm por trauma, né, então nós vamos ter um aumento dessa questão de infecção. Bom, e os drenos, né, que a gente costuma ter mais, traquejo com eles, né, que envolvem a questão do dreno tubular, né, que é utilizado para drenagem torácica e abdominal, né, mas menos para questão, abdominal, por quê?